Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Podect. Eu sou Márcio Engert Barbosa, falando diretamente de Porto Alegre, e hoje com uma nova parceira aqui fazendo o co-host, fazendo a ancoragem conjunta aqui comigo. Silvia, bem-vinda como co-host do Podect, né? Não é a tua primeira participação, mas é a primeira nesse papel. Oi, Márcio. Muito obrigada por me trazer para dentro do Podect, por me dar essa oportunidade de poder estar aqui também junto entrevistando. Eu estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir com esse projeto tão legal. Eu já participava do Podect ano passado, porém eu participava fazendo a edição, os cortes e a preparação do material que o pessoal recebe, escuta, assiste, né? E eu tô bem feliz de poder estar aqui. Para quem nos acompanha desde a primeira temporada aí, pode notar a diferença da qualidade de áudio e do acréscimo do vídeo, né, da primeira para a segunda temporada. Isso se deve ao trabalho da Silvia, né? E continua, né, aqui a edição ficando, né, em grande parte aqui ao encargo da Silvia que vinha fazendo esse trabalho. Mas agora vem se juntar a gente aqui para participar das nossas entrevistas e bate-papos. Bom, então eu vou me apresentar um pouco melhor, né? Que eu sou psicóloga em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mesma cidade do Márcio. E eu trabalho com psicoterapia individual de adultos, consultório aqui. E eu também sou a coordenadora futura do SIG Act, eleita esse ano. Estou trabalhando junto com a Gil e o João. O João Holanda, né? Para O não confundir Ju- com o João Martins, que participa aqui Isso, o também. João Holanda. A minha formação, eu me graduei na PUC e eu fiz a especialização de terapias comportamentais contextuais baseadas em processos do CEF aqui em Porto Alegre. E ouvi falar que hoje teremos pela primeira vez um Podect local. Vai ser tudo em gauchês hoje. Tudo em gauchês, pessoal que se prepare. Então, Pega preparem-se para o sotaque carregado. pega o chimarrão. E hoje vamos falar com Mara Lins. A Mara que trabalha com terapia de casal, que trabalha com IBCT, mas que trabalha com contextuais de uma forma mais ampla. Sobre o que a gente vai conversar com ela hoje, Silvia? Nós vamos falar sobre relacionamentos. E aí, como é que será que a gente pode entender as diferentes configurações de relacionamento e também um olhar para os relacionamentos a partir de uma perspectiva da terapia de aceitação e compromisso, com pitadas de FAP, e de BCT, e de DBT, e de tudo um pouquinho do que a Mara já estudou nessa vida. De tudo isso aí. Então vamos lá, vamos receber a Vamos Mara lá. Lins. Mara Lins, muito obrigado por aceitar o convite para estar aqui com a gente no Podect. E como é tradição nos nossos episódios, vou pedir para que tu te apresente com as tuas palavras, com aquelas credenciais que tu achar mais importantes para nossa audiência te conhecer um pouco mais aí, quem ainda não está familiarizado com o teu trabalho. Quando você começou, Márcia, sabe o que que me veio? Já me veio um pensamento, vamos lá para a nossa linguagem, ai, que lindo isso, porque comecei lá nos primórdios de organizar o capítulo, né, da SBS Brasil, uma pequena apresentação, então, como ex-presidente da SBS Brasil, e não tinha os SIGs, e a gente batalhando, olha que coisa linda, e o corpo que tá, né, o SIG da ACT, assim, que é, nossa, um dos principais, quero dar parabéns e agradecer também por estar aqui. Bem, eu sou a Lara, vou trazer minha apresentação aqui para as contextuais. Em 2013, eu conheci, então, a terapia de aceitação e compromisso. Acho que é o caminho mais tradicional de todos que conhecem as contextuais. Como eu já era terapeuta de casal e família, e como é que seria o trabalho dessa abordagem para casal e família? Então, aí eu fiz toda a minha formação com a Integrative Behavioral Couple Therapy, que é a IBCT, com o Andrew Christensen, que é o criador do modelo. Fui para os Estados Unidos, fiz com os veteranos, a Veteran Affairs, que é o grupo que eles fazem os treinamentos. Fiz supervisão, então eu sou a primeira latino-americana como terapeuta e supervisora da IBCT. Trabalhando também com a ACT, também formação em DBT. Seriam, assim, minhas abordagens prediletas, eu vou falar, dentro das terapias comportamentais contextuais. Então, esse é o caminho aqui na abordagem. E, Mara, tu, como tu citou rapidamente agora, né, e até eu tava lembrando que
nós nos conhecemos no mestrado, né? Nós somos colegas de mestrado, eu e a Mara, num passado remoto, né? Mas, e quando eu te conheci, Mara, tu trabalhava com terapia sistêmica, né? E esse era o foco principal do teu trabalho ali na época, né? E já no CEF, enfim. O que a ACT e as terapias contextuais agregaram no teu trabalho, né? Tu já tinha toda uma carreira, né, em desenvolvimento e voltada para trabalho com casais e famílias. O que tu sente que as contextuais agregaram ao que tu já trazia? Assim, quando eu falo assim, tá bom, não sou só eu a tia véia, né? O Márcio também, ele engana, viu, pessoal? Carinha de menino, mas ele engana, ele tem estrada já também. A sistêmica, hoje em dia eu entendo a sistêmica muito mais como um posicionamento, uma compreensão de mundo, do que propriamente dito uma intervenção. Tanto é que ela conversa com diversas abordagens. Então, assim, a minha primeira formação e especialização foi a sistêmica. Trabalhei muito com dependência química também, então trabalhei com cognitiva comportamental também por muitos anos. E as contextuais, o que que as contextuais me trouxeram? Primeiro, uma visão de mundo. Uma visão de mundo que faz muito sentido, pelo menos na minha experiência, provavelmente a de vocês também, daquela questão de que sofrimento faz parte da vida. E o meu trabalho antes, sim, era na tentativa de resolver as coisas, de organizar, mas tem coisas que são. Porque simplesmente são. Então, isso assim deu uma grande virada. Outra coisa que me encanta muito nas comportamentais contextuais são as questões assim de organizar, de conhecer bem aquela pessoa dentro de um contexto, conversa com a sistêmica também, que não é um diagnóstico, enfim, é muito mais do que isso, e está dentro de um contexto, e esse contexto muitas vezes pode fomentar o adoecimento das pessoas. Esse aspecto também foi importante. E a maneira como se faz as formulações dos casos nas contextuais me encanta muito, e a maneira de trabalhar também, eu diria uma maneira mais próxima do terapeuta com o seu cliente. Então, esses aspectos todos me fizeram muito sentido para trabalhar. Sem falar aí da visão oriental que as contextuais trazem, né? Da visão da vida aqui e agora e tudo que a gente pode fazer, então, do autoconhecimento, conhecimento do outro. Então, essas questões aqui que me encantaram. Maravilha. E Mara, como é que tu explicaria os relacionamentos amorosos a partir de uma perspectiva da ACT? Vamos começar pela teoria das molduras relacionais, que a gente está o tempo inteiro fazendo relações, enfim, e numa relação conjugal, a gente está o tempo inteiro fazendo relações também. Que a pessoa não é como deveria ser, como eu acho que deveria ser, a pessoa teria que ter um outro funcionamento, o outro é o culpado. Então a gente começa por aqui, pelas relações que as pessoas fazem, inclusive quando gera algum conflito, muitas vezes. Por exemplo, se numa relação anterior, uma relação amorosa anterior, sofreu alguma situação de infidelidade. Na relação atual, se não tiver atento a si, pode ter medo que aconteça de novo e ter comportamentos de pressão do novo ou da nova parceira, como se essa outra pessoa tivesse feito alguma coisa. Então, aqui já tem uma relação, a gente pode chamar de vulnerabilidade emocional de uma situação anterior, que se repete aqui e agora numa outra relação. Então, a teoria das molduras relacionais ajuda muito nisso. Ajuda também a gente entender, do que já vimos um pouquinho, que a vida tem uma questão aí geral que só seremos felizes se tivermos um bom relacionamento. E um bom relacionamento deve ser um relacionamento feliz. E isso não existe. Então, ajudar também, aqui eu já estou na desfusão, né? Ajudar a compreender que a vida é muito mais do que isso. E falando então da flexibilidade ou inflexibilidade psicológica, que a ACT também traz de uma maneira muito bacana para as relações conjugais, primeiríssima é a aceitação. Aceitação dos eventos privados, aceitação, a abertura para o que acontece dentro de si e do seu parceiro, da sua parceira, que é um humano, que também será imperfeito, que também fará coisas que a gente não gosta. Quando a gente fala em aceitação, isso é sempre importante lembrar. Não estamos falando de situações abusivas de agressividade, ok? Existe uma outra forma de trabalho, porque não se aceita o inaceitável, tá? Só para deixar bem claro esta parte. Mas, numa maneira bem geral, as pessoas ficam com expectativas e não toleram o sofrimento, que seria uma grande questão da ACT também, que o sofrimento faz parte da vida. Então, eu não gosto de sentir o que eu sinto quando vejo meu parceiro, minha parceira fazendo tal coisa. Abertura para isso, observação para isso
E bem, se a pessoa faz ou não tal coisa, vamos compreender também o que está acontecendo. A desfusão, ela é essencial para ajudar as pessoas a compreenderem que um pensamento não é a total verdade. E muitas vezes os casais ficam brigando pelas razões, porque cada um com a sua razão, com o seu pensamento, fusionado com aquela verdade, querendo impor a outra pessoa. A consequência é distanciamento. Atenção plena. Atenção plena é para a vida, né? Para todos nós, enfim. Mas conseguir discriminar, ok, eu tenho um pensamento, eu tenho uma vulnerabilidade emocional, que agora pode ser que esse medo esteja gerado, então ajuda muito. Tanto atenção a si, quanto atenção plena ao outro, é o que está acontecendo aqui agora na relação, porque senão as pessoas ficam também aquela briga, e geralmente a questão de gênero aqui de casal heterossexual, os homens adoram dizer, ela vem com uma briga de 1940 que eu nem me lembro mais do que aconteceu. Enfim, isso é bem comum acontecer, como eu falei, nesse tipo de configuração. E ok, existe essa sensibilidade, mas o que acontece aqui e agora? E também projeções para o futuro, então trazer para o momento presente. O eu contexto, bem diferente do eu conteúdo, porque os casais adoram se catalogar. É egoísta, é louca, é chato, é. Por que esse rótulo? O que acontece? Então, ajudar a discriminar que nós somos muito mais do que algum comportamento que não esteja legal ou disfuncional. E aí a gente vai para os valores, ajudar cada pessoa a reconhecer o que seria importante para ela como casal. E aqui eu acho genial também, porque a terapia tradicional trabalhava muito com mudança e com mudanças combinadas. Vamos nos encontrar todas as quintas-feiras para um almoço, para seja o que for. E aí, o que vai acontecendo depois? Se a pessoa se dá conta que algo forçado não vai durar muito tempo, porque aí gera mais frustração depois. Agora, se eu faço aquilo da pessoa que eu quero ser, dos valores, né? Como aquela ideia da bússola que fica. Claro que a gente erra, que a gente, né, tem tropeços, mas fica uma bússola para seguir. E ver também para esse casal, quais são os valores para esse casal, o que é importante para esse casal. Fica mais claro saber por onde vai seguir. E, consequentemente, seguir com ações de compromisso. O que fez, o que faz, o que faria o parceiro ou a parceira que eu quero ser, e a gente, como casal, também, quais as ações de compromisso para ir em direção aos valores. Então, um resumão assim de como a ACT entende os relacionamentos amorosos, daí indo sim para a flexibilidade psicológica, senão vão ficar na mesma velha briga que eu costumo brincar muito, né, com os casais, assim, olha nós aqui de novo, na mesma velha briga, e vamos lá, vamos compreender, né? E por que está voltando a mesma velha briga, né? O que acontece que ela vem aqui de novo? Tô te ouvindo, Mara, passaram um zilhão de ideias e conexões, assim, na minha mente. E aí até me ocorreu de perguntar, Silvia, tu atende casais? Essa pergunta eu nunca te fiz. Não, não atendo Não, casais. Não, eu também não, né? não. Mas naturalmente, né, atendendo individualmente, assim, a gente fala muito sobre relacionamentos na clínica, né? Então a gente tá olhando ali numa perspectiva do cliente, né? Mas convive muito com isso. E te ouvindo, eu fiquei pensando assim, que desafio, né? Porque, por um lado, e isso, né, não é uma frase do Márcio, assim, né? Mas bem batido na ACT, que é um desafio mudar linguagem usando linguagem, né? E a gente conseguir encontrar esses caminhos, né? Para ajudar o cliente a mudar ali a forma como ele está se relacionando com a sua própria mente. Mas a gente tem que usar conteúdo verbal, né, grande parte do tempo para fazer isso. E como vai ficando mais e mais desafiador quando a gente vai tendo várias mentes, né, para serem trabalhadas. Exato, Exato, né? Vão ter mais mentes na sala, né, com seus é. conteúdos, né, e a dificuldade de trabalhar isso, né, tomar perspectiva e não fusionar com isso tudo. Me faz pensar, né, claro, cada tipo de trabalhar com família, trabalhar com casal, trabalhar em grupo, trabalhar individual tem as suas características, mas tem fatores comuns de todas as abordagens terapêuticas quando trabalha com casal. Primeiro é trabalhar a comunicação, a aliança terapêutica é essencial com ambos, porque senão vai ficar tendencioso o trabalho imparcial. E tem uma questão que é um terapeuta que ele tem que estar mais atento, ele é mais ativo justamente por isso, que imagina, e principalmente no começo do processo terapêutico, são duas mentes ali do casal ou do trisal, seja quem for, né, quem vem para a relação, muito ativadas e muito fusionadas
com o seu próprio sofrimento. Então, exige mesmo uma postura mais ativa para o trabalho, para ajudá-los a começar nessa etapa de ressignificação. Mas é interessante, porque na terapia individual, como falou, as pessoas, claro que falam de relações amorosas. Eu não trabalho mais com terapia individual há 5 anos, eu só atendo casal, porque eu desaprendi. Quando falam de relação amorosa, e aí eu fico, já tá, e cadê o outro? E cadê o outro olhar? Porque dentro da contextual e indo para a sistêmica também, a relação é o meio deles, não é o olhar de um ou o olhar de outro, né? Então, e é muito legal a gente ver isso, nessas possibilidades que existem para trabalhar. Eu ia concluir assim quando tu traz essa questão, né, e tu foi passando por processos de flexibilidade, assim, né, e te ouvindo falar de como no fundo, né, por mais que eu imagino que seja realmente bastante desafiador fazer, né, esse trabalho com o casal ou enfim os componentes ali, né, da relação que comparecem, que fazem parte do processo. Como no fundo isso faz sentido quando a gente trabalha numa perspectiva também de que, bom, tem valores e tem escolhas orientando isso, né? Porque isso é algo que na terapia individual aparece muito, imagino que também deva aparecer em determinados momentos quando está se trabalhando com um casal, com uma família, mas que é a perspectiva de resolução de problemas, né? De assim, tá, esse relacionamento é bom pra mim ou não é, né? Qual é a escolha certa, né? É insistir ou é terminar? E, bom, não tem escolha certa aqui, né? Tem a ver com a gente entender que valores norteiam essa relação, né? E insistir, se for o caso de insistir, mas com mudança, senão vai ficar na mesma velha briga. Sim. Terminar pode ser um caminho, e muitas vezes a terapia de casal ajuda a terminar também, que estão tão enredados e tão sofridos e tão desgastados que é o melhor caminho mesmo, mas muitas vezes é saúde. Agora, se optam por, a gente chama de recasamento dentro do casamento, se optam por manter a relação, tem que ser diferente também, com outra perspectiva. E que não de tentar mudar o outro. Porque é nosso impulso, inclusive. Eu estou sofrendo, eu quero aliviar meu sofrimento. Quem é que está aqui do lado? Você lá. Vou em cima de quem está do lado, me causando sofrimento, mas se dando conta. E aí o que a gente chama, aí vou um pouquinho para a IBCT, que ela fala de uma maneira muito clara, a autorresponsabilização. Então, é terapia do casal, mas cada um olhando muito bem para a sua parte, para suas feridas emocionais, para sua reatividade, que aí o grande problema, me reporta todas as abordagens comportamentais contextuais também, é o como a gente está fazendo as coisas. Que o como, né, análise funcional, enfim, tem alguma coisa, tem algum mal-estar disparado por alguma situação, meu comportamento geralmente em casal, não sei por quê, até sei, enfim, mas a gente não tem muita tolerância com o casal, acho que uma expectativa meio, sei lá, infantil, que o meu parceiro, minha parceira vai dar conta de tudo o que eu preciso, e não, é um outro humano ali cheio de complicações, tanto quanto a gente, e aí a gente se frustra e fica reativo. E aí, falou em resolução de problemas, como que a gente vai ajudar a reorganizar? Pela comunicação. Só que para a pessoa conseguir se comunicar, ela vai ter que compreender a si primeiro, para depois conseguir falar de uma maneira que a outra pessoa compreenda. Então, quando eu estou trabalhando com os casais, eu coloco muito assim, que a questão, quando a gente fala em comunicação, enfim, a ideia é ser compreendido, né? O grande desejo, quero ser compreendido na minha perspectiva. Mas tem duas responsabilidades aqui. Por isso que eu me reporto à autorresponsabilização. A maneira como eu entrego a informação, eu tenho chances de ser escutada ou não. Eu posso entregar assim, a outra pessoa vai se defender, ou eu posso, sim, com cuidados, com palavras que aí é minha escolha de eu ter mais chance de ser compreendida. Isso é meu. E quem escuta, que seria a segunda responsabilidade, falando de uma interação, se vai conseguir pegar os próprios pensamentos, deixá-los aqui, as próprias razões, e tá tudo bem que as tenha, mas deixar um pouquinho aqui e realmente conectar com outra pessoa. O que que essa outra pessoa, com essa história de vida, o que que ela pensa? Eu não preciso concordar com a outra pessoa, mas eu preciso validar a perspectiva da outra pessoa. E geralmente uma pessoa está falando e a outra, não, não é assim, não foi isso, já quer colocar a sua visão. Então passa por até, como posso dizer, um treinamento disso, de compreenderem essas duas formas, né, duas responsabilidades na maneira de comunicar e aí conseguindo compreender de outra forma na relação. Indo nessa sequência, né, sobre essas formas de comunicação e como a linguagem é usada, né? Como é que entra a questão do uso da tecnologia?
nos relacionamentos. É. Queria que tu comentasse um pouco sobre isso, assim, porque é alguma coisa que tenha modificado a forma como as pessoas se relacionam, afeta essa comunicação. O que que tu tem visto em relação a isso? Uhum. Na comunicação, vamos reportar a RT de novo, que fala que a linguagem, né, é a nossa maldição quando a gente está fusionado e com as únicas razões, e é a nossa bendição quando a gente começa a dar abertura e compreender e ter perspectiva de outros pontos de vista e outras possibilidades. A tecnologia também uma maldição e também uma bendição. A tecnologia está aí, abriu o mundo, não tem fronteiras. Quantas coisas, quantas oportunidades a gente tem, inclusive, para aprender, né, com os criadores dos modelos, por exemplo, das contextuais, a gente pode hoje em dia, por meio de todas as tecnologias. Falando em relacionamentos, então, amorosos, tem alguns aspectos onde cairia a maldição, vou usar essa palavra. Primeiríssimo, no nível 1 de validação ou invalidação, agora eu estou indo lá para DBT, que é a conexão, que é prestar atenção na outra pessoa. Estou falando com você, aham, aham, estou ouvindo. Não tá. Por mais que venha o clássico, eu tenho TDAH, eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, não adianta. Ou eu estou conectada, no mínimo, para outra pessoa se sentir mais tranquila. E, nossa, tá me ouvindo. Então, é a conexão do olhar, que hoje em dia esses aparelhinhos nos tiraram dessa parte. Então, primeiríssima coisa. E a outra abriu muitas possibilidades também de reencontrar pessoas, de conversar com pessoas. Nossa, encontrei um namorado lá do ensino médio, meu tempo era segundo grau. Ah, que legal, como é que tá a vida? E a pessoa começa a conversar e a se conectar com alguém no mundo virtual. E coisas que, em princípio, é para uma relação amorosa, da intimidade mesmo, de falar de suas dores, de suas preocupações, que isso vai dando a liga para uma relação amorosa, começa a ser com outra pessoa. Então, hoje em dia, a gente fala em infidelidade via mundo da tecnologia ou infidelidade virtual. Não tem nada além, nada físico, mas começa a se formar uma conexão que deveria ser com seu parceiro e sua parceira. E aí, no espaço, e quem trabalha com casal aqui que está nos escutando certamente já ouviu, aí terminam tendo outras configurações de ciúmes. Curtiu tal pessoa, colocou um coraçãozinho, né, no post de outra pessoa, mantém ou não mantém, ou exclui as fotos do ex ou da ex, conversou. Então, tudo isso é o que está acontecendo no mundo. E a gente precisa trabalhar com o que nós temos, né? Com o que vem também. Então, a tecnologia tá aqui permeada. Mas, num geral, o que que eu posso dizer assim? A questão não é a tecnologia, somos nós humanos. Como que a gente vai lidando com todos esses aspectos, né, da humanidade? O que antes poderia dificultar um pouco, antes da tecnologia, falando nas relações, está parecendo de alguma maneira o que já existia. Talvez mais facilitado por isso. E aí a gente pode se reportar de novo, porque aí falando em infidelidade, né, que é um tema clássico para terapia de casal. Primeiro tem que ver qual é o acordo desse casal. Primeiríssima questão. Qual é o acordo deles? O que que configura uma infidelidade ou não? Tá, esse é um ponto. E segundo, se houve o rompimento desse acordo, aí sim configura a infidelidade. Então, se para esse casal o acordo seria as conversas mais vulneráveis são nossas, e aí começa a ter com outra pessoa, pronto, houve o rompimento desse acordo. Mas aí a gente vendo o que que acontece para eles, o que que é importante para eles com os valores deles. Curioso, Mara. E quando é implícito? Porque imagino que muitos casais nunca tiveram essa conversa explicitamente, né? Assim, com quem a gente pode ter conversas vulneráveis, né? Conversas sobre, né, os momentos difíceis. Acontece de aparecer, às vezes, né, uma pessoa com uma percepção e outra com outra sobre o que é o acordo? Certamente. E assim como antes do mundo da tecnologia era implícita a monogamia, implícita. Uhum. Hoje em dia também, mas são conversas legais de ter, porque o que para uma pessoa não tem nada a ver, que está ali, né, arejando a cabeça, brincando no mundo, para outra pessoa pode ser. Então, são conversas importantes do casal ter. Mas o principal, assim, da relação é quando vai perdendo a conexão. O que está acontecendo que eles estão perdendo a conexão, que estão se afastando, que não querem mais conversar, que estão cansando, assim. Aí aqui a gente poderia olhar um pouquinho melhor e ver como ajudá-los. E uma outra coisa que eu fiquei pensando, assim, linkando, de certa forma, com a questão da tecnologia, mas talvez não só isso, assim, né? Tem uma questão de
existe uma pressão social por uma vida frenética, né? E a tecnologia ela vai possibilitando isso de formas que não era possível anteriormente, assim, né? Então, pessoas que estão sempre conectadas, né? E aí tem diferentes tipos de conexão, com o trabalho, com os amigos, com outros parceiros, parceiras, enfim. Mas aquela ideia de que, bom, enfim, tem sempre algo disponível para mim ali na palma da minha mão, né? Que estaria disponível à palma da minha mão e que pode ser mais estimulante do que, sei lá, tá aqui numa relação que às vezes esfria, tem momentos de intimidade, mas momentos, né, de resolução de questões do dia a dia, enfim. São desafios para intimidade, assim, são maiores os desafios, acho que essa é a minha dúvida, assim, são maiores os desafios para intimidade nesse mundo, nessa cultura que a gente vive hoje, ou são só formas diferentes ou pressões diferentes que sempre, de alguma forma, estavam lá? Eu entendo que é como o nosso mundo está agora. Tem uma frase, daqui aí eu vou me reportar a atenção plena, não lembro o primeiro nome, mas a frase diz assim: tudo que eu posso fazer é observar o momento presente, porque a partir daí as soluções vêm. Então, assim, esse contexto que a gente está vivendo mostra isso. Eu perguntaria, para esses exemplos que você falou, e achei bem legais, mas assim, qual é a função? Porque não precisa ser tecnologia, eu posso estar mergulhada no trabalho, por exemplo. Tempo inteiro, tempo inteiro, tempo inteiro. Ou eu posso totalmente envolvido com um filho o tempo inteiro, tempo inteiro, tempo inteiro. Qual é a função desse comportamento? E aí sim eu vou poder entender se tem algo ou não a ver com a relação. E aí, como que eu gostaria da relação, voltamos para os valores, e se é algo muito importante, quais as ações de compromisso que eu posso fazer para reorganizar isso. Mas um principal, e aí a gente ajudar o casal a compreender qual é a função do distanciamento. Pelo quê? O que está acontecendo ali que eles estão, né, nessa etapa, ou Sim. com essas características nesse momento aqui e agora? Outra coisa, enfim, que me abre um arquivo aqui pensar nesse mundo frenético de muitos estímulos, a gente volta para a coisa do ter que ser feliz. Então, a questão da vida sexual também, que é um tema clássico da gente trabalhar na terapia de casal, que tem que ser lindo, maravilhoso, 1.000 orgasmos todos os dias. Não, sinto informar, que pena, mas não existe isso. Tem que ver o que fica bem para cada um, então ajudar o casal. E por incrível que pareça, com toda a abertura que a gente tem, os casais ainda têm dificuldade de falar sobre a vida sexual, ainda tem dificuldade de falar sobre, né, seus desejos, seus tabus, suas fantasias, é algo que é interessante, então é humano, né? Sim. E ainda que alguns tabus tenham sido quebrados, talvez, ou estão menos intensos, também tem muitos jeitos de falar sem falar, né? De parece que tá falando sobre isso, mas no fundo não é íntimo, não é conectado, né? Daqui a pouco é algo que, enfim, né? A gente pode usar as palavras para se referir a, mas não tocar no que realmente importa, né? Isso, e também como cada um aprendeu a sua vida sexual, aí vamos voltar para a tecnologia, tem muita gurizada aprendendo a vida sexual com pornografia, aí vai achar lá na vida real depois que é oié, 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 e não, né? Não é assim, a vida é muito além do oié, e estão aprendendo assim, se estimulam assim, e depois não sabem brincar de humano com humano, né? Com toda a complexidade que é, e muito mais coisas que talvez pudessem também descobrir e desfrutar. Então tem um caminho assim, e é legal quando o casal consegue se conectar por aí, se descobrir, mas primeiro passam por muitas barreiras também para chegar. E sabe o que que eu tenho visto na minha prática que eu acho muito legal? Casais vindo para conversar sobre o acordo que fizeram. Tenho recebido muitos casais, olha, tem então monogamia, mas não sei se a gente ainda quer isso. E eu escutei uma vez para mim, rapaz, enfim, eu achei fantástico, que ele disse assim: no tempo do meu vô, do meu pai, eles iam lá para uma casinha qualquer, darará, e pronto, e estava feito. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer nada escondido. Eu não quero fazer nada que a minha parceira não saiba, mas eu preciso falar que eu estou com outros interesses. Nesses momentos, eu estou com outros interesses, estou com outros pensamentos. Nem sei por onde a gente vai, mas eu preciso conversar sobre isso. Eu achei fantástico. Achei fantástico esse processo. E ela também indo, claro, preocupada, enfim, as características. Mas assim, é isso. Vamos conversar e não fazer escondido para aliviar algum desejo, alguma fantasia. Vamos ver o que está acontecendo, né? Eu acho que isso a gente tem mais possibilidades hoje em dia também de ter as conversas mais abertas. Implica em aceitação de si, né? Do ok, tem coisas acontecendo dentro de mim, e do outro, e confiança também.
Aí aqui a gente vai, agora eu vou entrar na FAP um pouquinho. Para chegar na intimidade, a gente precisa passar pela vulnerabilidade. Essa é, né, a configuração ali da relação terapêutica da FAP, depois generaliza. E na relação amorosa também. Para chegar na intimidade, vai passar por essas dúvidas, vergonhas, medos, segredos, passa por tudo isso. E aí precisa coragem, claro, um espaço seguro, porque se eles não sabem conversar, isso vai virar arma de guerra e não é saudável, mas vai precisar da coragem para conseguir ir tirando as cascas assim e trazer a sua imperfeição à tona, e ver a partir daí como é que eles vão se conduzir. Interessante isso que tu estava trazendo como exemplo, né? Te ouvindo e pensando. Em outras épocas em que talvez fosse, sei lá, socialmente aceito, né, assim, de que de repente para homens, né, não para qualquer pessoa na relação, né, mas de repente, sei lá, ir no prostíbulo lá e, né, e daqui a pouco não necessariamente isso era aberto, público, mas também, né, era algo que, né, mais ou menos autorizado que acontecesse e tal. Isso fazia com que não se fosse necessário recombinar, né, como tu disse, as coisas. E, de certa forma, né, eu finjo que não, um finge que não faz, o outro finge que não vê, ou enfim, né, algo nessa linha lá em outras épocas muito comum. A gente não tem que repensar a relação, né? E nem, a princípio, coloca em risco essa relação, né? Porque hoje, quando a pessoa se disputa, existe coragem em fazer esse movimento de dizer, olha, a gente combinou o relacionamento de um jeito lá atrás, agora talvez seja a hora da gente repensar se isso ainda faz sentido. Mas tá, né, imagino que é muitas vezes de medo de que, bom, nós estamos colocando essa relação em risco, porque pode ser que eu queira de um Sim, jeito e meu parceiro não queira desse mesmo isso. jeito e talvez a gente não se acerte, né? Uhum. Mas ao mesmo E, tempo torna isso, de novo, como algo, né, honesto e conectado se funcionar, né? isso. E não se sabe qual é o caminho que eles vão seguir também, qual, se vai mudar ou não o contrato, mas poder falar sobre isso. Sim, Então começa esse distanciamento, começa essa desconexão. E a gente tem nas configurações contemporâneas, eu vou dizer assim, em mundo ocidental, das relações amorosas, um grande desafio. Aqui eu vou me reportar a Esther Perel, porque assim, casamento era um arranjo de poder, né? Casamento, manter terras, manter poder, era esse o casamento. Tinha os dotes, tudo, falando historicamente aqui na humanidade, era para isso. A ideia de estar com alguém por afeto é muito contemporânea. Por escolha é muito novo, é muito contemporâneo. Então a gente ainda está aprendendo a como fazer isso numa configuração que fique bem. Só que essa configuração por afeto, ela vai diretamente contra a excitação e ao mistério de uma vida sexual. Então, assim, ai, meu amorzinho, cuti, não tem nada a ver com essa sacanagem, com o estímulo que uma vida sexual pede. E esse é o desafio da nossa época, da contemporaneidade. Como, se eu desejo ter, né, uma relação monogâmica, se esse é o contrato do casal, como ter uma vida sexual satisfatória? Porque uma coisa vai contra a outra. E aí dá trabalho aqui, é que eu vou me reportar de novo à ação de compromisso, porque sei lá de onde que veio isso também, parece que estar com uma pessoa, ok, check, estou com alguém, vou cuidar do trabalho, vou cuidar do filho, vou sair com amigos, e a gente esquece de cuidar, deixa de cuidar, tá? Já está com alguém e pronto. E aí, para a vida sexual satisfatória, precisa cuidar, dá trabalho. Relação dá trabalho de uma maneira em geral. E aí tem pessoas que acham estranho, como que eu vou fazer algo combinado, organizado, achando que tem que ser algo fluido e natural. Sinto informar, depois dos primeiros meses de paixão, não será mais fluido e maravilhoso. Ah, não sei, em algum dia, alguma viagem, enfim, aí é como vão conduzindo a vida. Então, é essa polarização, eu vou dizer, do afeto, da segurança versus o mistério, sacanagem. Como é que a gente vai conseguir conduzir isso? Nosso desafio. Também não sei como, tá? A gente tá caminhando por aqui. Cada casal, claro, vai achando a sua forma de se organizar. A Esther Perel coloca isso de uma forma bem antagônica, né? Uhum, uhum.
que um vai contra o outro. E É. aí precisa de distância, precisa da segurança, mas precisa da distância também, precisa da admiração, que é algo tão importante, né? E aqui entra algo que certamente em terapia individual aparece tanto, e aí a minha parte de, puxa vida, porque das pessoas acharem que só vão ser ou estar felizes se estiver com alguém. E se não estar com alguém, parece que falta um pedaço na sua vida, e que triste isso, né? Porque, em realidade, quando se está com alguém, é um inteiro, e um inteiro que resolve andar juntos. Então, fica uma frustração gigantesca por não estar com numa relação que é algo, eu acho, muito mais social também, uma expectativa social, me reporto de novo, né, a nossa mente, enfim, aos pensamentos de que só se tem importância se está com uma parceria, né? E não. Ajudar também a E isso é ainda fazer a bastante mudança. comum, né, Mara? Das pessoas trazerem como uma questão assim, tipo, outras áreas da minha vida só vão andar, né? Só vou dar tempo e energia para elas depois que eu estiver num relacionamento, né? E aí Sim. muitas vezes acontece, inclusive, o que tu tinha citado, que é quando consegue um relacionamento, às vezes nem cuida tão bem dele, né? Porque assim, tu É. negligenciou um monte de outras coisas, né? Até conseguir esse relacionamento, vai atrás de outras coisas e não necessariamente está vivendo ele da forma como gostaria. E isso culturalmente está entranhado na gente. Quando alguém está separando, o que que fala? Ah, eu vou te apresentar alguém. Ah, em breve vai conhecer outro. Uhum. Deixe a pessoa passar pelo seu processo e viver a vida. E ok, se encontrar alguém que bem, e se não encontrar alguém que bem também. Tem algo assim que é muito interessante de que a felicidade linkada a um relacionamento. Vamos lembrar que felicidade total não existe, e sim, podemos ter bem-estar e seguir bem a vida, mesmo sem um relacionamento, né, mais fixo. Coisas de humanos. Fomos tocando aqui num ponto, mas que acho que poderia ser legal a gente explorar um pouquinho mais, assim, sobre a questão das diversas possibilidades de se relacionar, as diversas configurações familiares, que não é algo novo, mas é algo que hoje é muito mais frequentemente público, né? Em outras épocas existiam, se não todas, pelo menos grande parte dessas configurações, só que isso não era publicizado, porque existia todo um preconceito, né, importante quanto não que não exista hoje, mas né, de uma forma diferente que possibilita que as pessoas vão conseguindo cada vez mais né, expor também essas diferentes né, configurações socialmente, explicitamente. Mas eu ia te perguntar se essas mudanças sociais que a gente vê acontecendo nos últimos tempos, se elas vão modificando também as demandas que aparecem na terapia, né? Imagino que mais vezes, né, outras configurações de relações amorosas apareçam, né? E se as demandas que surgem nesses contextos são os mesmos das relações ou são novas? Tem dois aspectos. Um, o aspecto da humanidade, e outro, um aspecto que bom que a gente pode conversar sobre isso, que as pessoas estão podendo, né, colocar seus desejos e seus acordos. A grande questão é acordo. Qual é o acordo? Pô, e olha que interessante, eu acho isso fantástico, aqui me referindo à parte da humanidade. Uma vez, trabalhei com um trisal, que eles vieram por infidelidade. Olha só. Por quê? A combinação deles eram duas meninas e um menino. A combinação deles era ter relação sexual juntos, os três. Esse era o acordo. E as duas começaram a ter relações em segredo, sem ele saber. Rompeu o acordo. Uhum. Rompeu o acordo. Então, aqui é um aspecto que a gente precisa ver para essa configuração, o que que é importante. Quais são os cuidados, né? O que que é importante? Isso. Agora, a gente não pode deixar de lado, e aí isso vale para todos nós terapeutas, a questão das diversas agressividades que tem para o que é diferente, para as relações diferentes. Isso ainda existe, as microagressões, as pessoas ainda sofrem muito com isso, e a gente, como terapeuta, precisa estar atento. Então, quando vai avaliar um caso de uma configuração que não seja tradicional, papai, mamãe, filhinhos, enfim, perpassa pela nossa avaliação e formulação de caso, como é para essas pessoas viver numa sociedade que ainda assim tem discriminação. Pode ter discriminação da própria família de origem, muitas vezes, que aí termina se vinculando à família da outra pessoa. A gente precisa avaliar como está a sua organização diante de um contexto preconceituoso que sim, ainda existe. Já podemos falar, tá num caminho de mais abertura, mas ainda é muito duro, por vezes voltando, né, do que a gente está vendo aí
absurdos voltando, retrocedendo em termos das liberdades e das conquistas que toda uma população diferenciada da vida sexual tradicional conquistou. Então, a gente tem que estar atento para essas características também, bem, para aquelas pessoas, o que que é importante, o que representa um relacionamento amoroso para aquelas pessoas. Silvia, quer puxar a próxima pergunta? Então, Mara, eu e o Márcio aqui somos os terapeutas individuais, né? E queria que tu me falasse um pouco sobre como é que é essa relação entre o terapeuta individual e o terapeuta de casal, de família, né? Como é que isso funciona, assim? É importante que haja uma troca entre esses profissionais? Qual a tua experiência? Aqui vem uma questão. Se eu, como terapeuta contextual, não conseguir olhar para todas as peças que estão no tabuleiro, eu não vou estar fazendo um trabalho como poderia ser. Então, assim, com todos os casos que eu recebo e falo com os alunos também, se uma das pessoas, né, está em terapia individual, falar com o terapeuta individual, com certeza. Agora, tem terapeutas que não gostam, a gente respeita, mas pelo menos eu fiz a minha parte, de acordo com os valores do que eu acredito, eu tento conversar com o terapeuta individual. E ok. Com o terapeuta individual, muitas vezes a questão é passar a avaliação da relação. Não é da Maria, do Pedro, da Joana e da Renata, enfim, é passar o que a gente leu e entendeu da formulação do caso da relação e o que que essa pessoa, o que o terapeuta acha que pode contribuir. É claro que tem que, se tiver, e tem questões de privacidade que o terapeuta não se sente à vontade, ou nem, ou a pessoa, o seu cliente disse isso aqui eu não quero, e ok, isso tem que ser respeitado. Mas ficar com uma ponte, inclusive, né, olha, se achar que tem alguma coisa importante que possa ajudar para a terapia de casal, ou se eu achar que tem alguma coisa que possa contribuir no andamento da terapia individual, é trabalho em equipe. E o trabalho em equipe, ele é muito mais potente. Aqui eu costumo brincar também, para mim, o melhor dos mundos para um terapeuta de casal é quando cada um faz a sua terapia individual. Sim. Uf, que aí eu posso me centrar na relação. Senão eu vou ter Uhum. que estar trabalhando coisas individuais de um, aí o outro tá, e um não tá, e tem coisas aqui que ficam, né, vindo à tona que precisam ser trabalhadas no seu espaço específico, porque precisa, né, da abordagem. O ideal é o trabalho em equipe e, claro que, respeitando a privacidade dos clientes. Então, é assim que eu costumo. Mas sim, tem terapeutas que, até pela sua abordagem teórica, que não gostam, que não concordam, e ok. E aí a gente respeita e joga com o time que se tem, né? Aí a gente segue como for mais possível. Cara, tu gostaria de trazer um pouquinho, assim, tu trabalha muito com a IBCT também, né? Assim, de falar um pouquinho, talvez, sobre quais as aproximações e eventuais afastamentos que tu percebe entre a IBCT e a ACT. A IBCT, ela partiu da ACT. Lá na década de 80, quando estava o boom das contextuais, o Christensen e o Jacobson estavam ali também, e eles organizaram uma metodologia de trabalho. Então, inclusive, o nome das estratégias da IBCT, a gente pode falar como se fosse ACT. Por exemplo, as estratégias de aceitação, união empática, que trabalha com a vulnerabilidade emocional, com abertura para isso, com conectar com a emoção superficial, profunda, que seria a emoção secundária e primária, a gente pode falar aqui do trabalho de aceitação, bem de abertura para o que acontece dentro de si e, consequentemente, do parceiro da parceira também. A outra estratégia de aceitação, que é o distanciamento unificado, aqui é a tomada de perspectiva, é a desfusão. Fala no distanciamento unificado, mas é a desfusão. É compreender o que está acontecendo, que gera um padrão de interação, e esse padrão, sim, que é o problema que termina deixando o casal reativo, o casal afastado. Tem as estratégias de tolerância na IBCT e pela ACT, da aceitação do parceiro da parceira, que tem coisas que são assim, que tem coisas que não vão mudar, e ainda assim vale a pena estar com essa pessoa. Assim como tem coisas nossas que não vão mudar e a gente quer ser aceito como é, não é? Não dá aquele quentinho no coração assim, nossa, sou amado, sou aceito como sou. Por que que a gente não faz isso com os outros? Então, é nesse sentido. Então, todas as estratégias de aceitação incorporadas da ACT e das contextuais. Trabalha muito com mindfulness também. Então, tem técnicas, estratégias lindas de mindfulness interpessoal entre o casal, para eles poderem se reconectarem, se reconhecerem, atenção aqui e agora.
Então, muitas estratégias de mindfulness também. E tem as estratégias da terapia tradicional, que são de treinamento de comunicação e resolução de problemas, que aí a terapia de casal comportamental tradicional trabalha, a IBCT incorporou, coloca o seu toquezinho no treinamento de comunicação, ela coloca um toque na questão de conectar bem com outra pessoa, de atenção plena, e no treinamento de resolução de problemas, o toque que a IBCT traz é que a definição do problema não é na perspectiva de um e de outro. Primeira etapa para trabalhar a resolução de problemas é que eles consigam definir em comum, que seja um problema da relação, e não um problema na perspectiva de um e outro. Então, aqui já tem um trabalho para deixar o casal unido para lidar com as dificuldades. E outra coisa que fez toda a diferença na minha prática clínica é o protocolo da IBCT de uma boa avaliação e formulação de caso. Começa o trabalho com essa formulação e é compartilhado com o casal. Isso que eu acho lindíssimo, assim, que antes eu não trabalhava dessa forma. Não é um terapeuta que tem uma avaliação diagnóstica, vai lá, ele compartilha, o casal ajuda na sua formulação. Aí depois, quando vai para a fase ativa, fica mais fácil, porque já compreende, já sabe que um e outro tem uma vulnerabilidade emocional, já sabem que eles têm um padrão de comunicação que pode estar acontecendo aqui agora na sessão. A gente só se reporta, ó, lembra aquele padrão que a gente viu na formulação? Está acontecendo aqui de novo. Já sabem que existem diferenças, características de personalidade, de como maneja estresse, de desejo de intimidade, que são características da pessoa. Assim como a cor da pele, enfim, é característica. Então, isso ajuda muito no processo terapêutico depois. E na ideia, que aí, como semelhança da ACT também, de ajudar com que né, essa relação, essas pessoas sigam num caminho que desejam, né, na coisa dos valores, assim, né, um caminho que desejam, numa relação que desejam, dentro de uma realidade humana. Isso é muito legal, né, de compartilhar essa conceituação de caso, assim, inclusive pelo engajamento, né, da pessoa no seu processo, né, de estar ativamente envolvida com todas essas etapas, né? E isso é legal, você falou ativamente envolvida, da experiência que eu tenho, eles ficam mais comprometidos com o tratamento também. Compreendem melhor de início e se comprometem depois, muito mais na fase ativa, assim. Comprometido dessas coisas de desmarcar, de não posso, não, eles, envolvimento é maior E é uma forma também. também de enxergar o outro, porque provavelmente os casais chegam cada um com a sua visão, é isso, a sua queixa, uma coisa centrada em si, né? E ali já Isso. começa também a trabalhar esse processo de olhar para outra pessoa que está ali, né? Uhum, uhum, bem isso. Já vai vendo o outro e já vai vendo a relação. O Claro. que que eu Uhum. faço que contribui para isso? O que que eu poderia Sim. fazer? E qual seria o outro caminho também? Uhum. Silvia, vou deixar. Desculpa, te cortei, Mara. Não, eu ia dar um pequeno spoiler que está para sair um livro que eu organizei junto com a Joana Sanches. Novidade! Olha só. Terapia de casal para dificuldades nos relacionamentos amorosos. Com a base, terapia de casal com a base das contextuais. Então, a gente tem um capítulo, por exemplo, da Emily Sandoz, que vai falar da análise funcional no Ah, que relacionamento. legal. Uhum. A gente tem um capítulo da Robin Walser com a Manuela O'Connell que fala sobre ACT para casais. A gente tem aí um capítulo da Manuela com a Robin que fala de práticas de mindfulness para casais. A gente tem Andrew Christensen, óbvio, falando sobre a IBCT. A gente tem terapeutas, enfim, eu não, que vão falar sobre casal com alto conflito também, de como trabalhar. Tem um capítulo que eu trabalhei com a Joana sobre a questão da invalidação e da regulação emocional no trabalho com o casal. A gente tem um capítulo que são duas terapeutas da Polônia que falam sobre compaixão e autocompaixão na terapia de casal. A gente tem um capítulo do Matthew Skinta que fala sobre as relações LGBTQ. A gente tem um capítulo com o Paulão, querido Paulão, e com a Holly Yates falando de FAP para casal. E a gente tem um último capítulo que fala sobre a diversidade, a necessidade de respeito e como trabalhar, como um terapeuta trabalhar com a diversidade nas relações amorosas. Então, tá bem lindão o livro. E o prefácio do Steve Hayes! Nossa! E vem com tradução para o português? Eu fiz nas três línguas, um trabalhão, trabalhão, trabalhão. Imagina. Inglês, espanhol e português. E pelo quê? Aí aqui é uma luta minha, porque a comunidade, né, da ICBS, se ela preconiza a questão que é para todos e a diversidade, por que só uma língua?
Por que isso? Então, tem que ter, sim, que todos tenham a possibilidade de acesso. Então, vem nas três, assim. Que legal, Vendo, parabéns. acho que agora no segundo semestre do ano já está saindo o livro. Imperdível, imperdível esse livro. Eu sou suspeita. Suspeita. Muito legal. Ah, e é pela Sinopse, né? Uma Ah, parceria com a Sinopse. que joia. É. Sim, que é daqui, né? Isso, É, isso. que Uhum. para quem está ouvindo, nós três estamos em Porto Alegre, né? Que eu acho que é a primeira vez que aconteceu isso no Podect. Podect. Que legal. Bem, Podect local aqui. A É, gauchada faltou chimarrão circulando aqui. Isso. sim. Silvia, eu vou te deixar a honra de fazer a nossa última e tradicional pergunta de despedida. Tá. Então, a nossa última pergunta de despedida, Mara, é que a gente queria saber que tu já deu agora uma super dica de um livro que tá já todo mundo na fila, né, esperando o lançamento. Queria saber se tu tiveres alguma outra dica, alguma coisa de cultura pop ou outro livro, alguma coisa que tu queira mais sugerir, né, para a audiência poder refletir sobre os relacionamentos nos dias de hoje. Bem, até separei aqui. Esse livro eu conheci quando eu fui fazer meu treinamento lá nos Estados Unidos, que é o livro para o casal. Tem o manual do terapeuta. Ah, também trabalhei, vai sair o manual do terapeuta da IBCT, a tradução em português. Ai, que Mas bom. esse aqui é o para o casal. Ele é uma linguagem super acessível e ele é cheio de atividades para fazer. Então, o casal aprende a fazer a sua avaliação. Não precisa necessariamente um terapeuta acompanhando. Então, muitos exercícios de comunicação, de compreensão. Então, eu sugiro esse livro. E tem um site que aí é da IBCT, que se chama Our Relationship, que os casais entram e fazem um programa que ele tem 12 encontros. E olha só que dá para casal heterossexual, casal homoafetivo, dá para fazer sozinho também, isso eu acho fantástico na ideia de "Ai, como eu sou como um casal, né? Então dá para fazer o programa sozinho, e eles estão por lançar uma edição de casais onde um dos dois tem câncer. Então, olha a perspectiva que existe. Por enquanto tem em espanhol e em inglês. Também tô trabalhando lá com eles para a gente ter em português, né? Esse programa. Então, as pessoas, o que que eu quero dizer com isso? Não necessariamente precisamos fazer terapia, mas tem muito recurso que sim é terapêutico, que pode ajudar as pessoas. Aqui voltamos à tecnologia, programas específicos que os casais eles respondem questionários, eles aprendem conversas, tudo dentro de um programa, de um protocolo que existe com a questão da tecnologia. Então, e o que eu acho mais fantástico aí é a perspectiva norte-americana de prevenção, porque eles têm uma parte de ajuda que famílias, casais que não têm remuneração podem fazer o programa também. Aí eles entram lá pelo governo e o governo financia. E sabe qual é a parte do governo que financia para os casais pobres fazerem esse programa? A parte que cuida da infância e adolescência. Olha a sacada. Porque se um casal está bem, Sim, é uma prevenção. os filhos seguirão bem. Então, acho assim Aham. muito legal. Quem sabe, oxalá, a gente chega aqui nisso também, né? E isso para as diversidades, toda a diversidade de relações amorosas também. Então, sou suspeita para falar, mas falando em relação, eu sou apaixonada por essa área. Legal. Maravilha. E E tu, tu, Silvia? Márcio? Ah, olha só aí agora. Agora. Pô, vou eu Tá. então. Eu lembrei do filme História de um Casamento, que foi um filme que ganhou diversos Oscars, inclusive. Ele foi indicado, mas acho que ganhou diversos Oscars, se eu não estou enganado, em 2020, né? Que eu acho que é um filme bem interessante, assim, trazendo a questão do relacionamento amoroso, né? Do casamento. E tu, tem alguma Bom, dica? eu tenho. A minha dica é uma obra de arte. E é uma coisa que o pessoal pode pesquisar na internet. Tem dois artistas, é a Marina Abramovic e o Ulay. Eles eram um casal e eles resolveram fazer uma obra juntos. E a obra deles era para ser uma caminhada na muralha da China, onde eles iam ia vir um de cada lado, e eles iam se encontrar no meio do caminho e iam casar. E eles fizeram esse projeto e queriam fazer essa performance, né? A obra é uma performance. Só que precisava de autorização. E essa autorização levou 8 anos para eles conseguirem.
E nesse meio tempo, esse relacionamento acabou. Só que eles queriam fazer o projeto, né? Como artistas que eram, queriam levar a cabo o projeto que estava lá dentro dos valores deles como artistas. Então eles decidiram fazer e fizeram essa performance em 88, que se chama A Caminhada da Grande Muralha, onde quando eles se encontraram no meio, eles se despediram e foi cada um tomar o seu rumo. Então essa é a obra de arte. Mas o que que aconteceu daí? Cada um foi pro seu lado, né? Cada um tomou seu rumo e não se viram mais. 22 anos depois, lá no MAN, ela estava fazendo uma performance, que era uma performance onde ela sentava e o público sentava na frente dela. O nome era A Minute of Silence. Tu tava lá, tu entrava numa fila, tu senta na frente dela e tu fica olhando em silêncio para a artista por um minuto, alguma coisa assim. E ele foi, e ele foi lá, ele entrou na fila e quando ela abriu os olhos, que eu acho que ela fecha, pelo que eu vi na internet, assim, ela fechava os olhos, vinha o próximo, sentava, e ela abria os olhos e ficavam se olhando, né? Era ele. Então dá para também ter em vídeo, dá para dar um pesquisar ali e ver esse momento, né, 22 anos depois, onde eles se olham. É A Minute of Silence, no MAN. Que lindo. Muito legal, muito legal. Achei tocante só o relato, né? Eu vou pesquisar depois para conhecer um pouquinho mais. Mas vamos então para nossa rodada de despedidas. Mara, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente no Podect e queria abrir o espaço para deixar o teu tchau aí para nossa audiência e também teus contatos, né, projetos, enfim, o que tu quiser deixar aí para o pessoal encontrar os projetos nos quais tu está vinculada, fica à vontade. Quero agradecer, muito bom estar aqui com vocês, muito bom falar sobre, né, sobre as nossas paixões também. E fiquei lembrando, quando vocês estavam falando, né, que aprendi com o Christensen nos primeiros workshops e carreguei para o doutorado, depois tudo, uma frase que ele fala assim, que somente depois que você conhecer os seus demônios mais profundos, ou seja, autoconhecimento, é que você vai estar pronto para estar com alguém que você olha e pensa, tá. Esse é o problema que eu quero ter. Então, mais ou menos é isso, assim, a questão de seguir uma vida, uma relação amorosa. Ok, me conhecer e escolher alguém que tá, vale a pena seguir com todas as características boas, ruins, como a gente quiser categorizar. Bem, eu sou diretora do CEF, da Faculdade de Psicologia FACEF, né? E, enfim, na questão das terapias comportamentais contextuais, aí eu estou junto do núcleo Contextos do CEF e DBT-CEF, que a gente trabalha basicamente com as terapias comportamentais contextuais, e aí tem cursos, tem atividades, enfim. E a gente se encontra por aí trocando. Nos veremos em New Orleans, né? A gente vai estar lá. Sim. Estaremos lá. Estaremos lá, que bom, vamos poder estar de pertinho, porque mesmo aqui no sul é difícil a gente se encontrar de pertinho. Vamos poder dar um abraço, bem gostoso. Mas muito bom estar aqui. Aproveitando só para, se o pessoal quiser entrar em contato aí pelas redes sociais, né? A rede social do CEF é o @CEF Porto Alegre, né? CEF, e a FACEF, a faculdade, né? É @FACEFPoa. Então, que a Mara, né, tava comentando aí, se vocês quiserem achar nas redes sociais. Esses são os arrobas. Eu organizei na ideia de difundir a IBCT, olha, me esqueço disso. Eu organizei a IBCT Latinoamérica. É gratuito, o objetivo é difundir. Então, a gente tem um encontro uma vez por mês, todas as terças-feiras, segunda terça-feira de cada mês, e sempre tem alguma conversa, alguma palestra, alguma atividade de terapeutas da América Latina que gostam, que queiram conhecer mais a IBCT. Então, aí depois daí eu tenho que mandar o linkzinho, quem quiser se inscreve e super bem-vindo, bem-vinda na segunda terça-feira de cada mês. A próxima até já a, a conversa vai ser sobre relações não monogâmicas, vai estar bem legal também. Joia, joia. Então, ficam os contatos, ficam as dicas, procurem, sigam, acompanhem e para estar por dentro da IBCT, dos projetos todos, né, nos quais a Mara está vinculada aí. Silvia, teu tchau e os teus contatos.
Bom, meu contato no Instagram é @silviajordani.psi, pode me achar lá. E eu tô aqui em Porto Alegre, quem quiser tomar um cafezinho, pode chamar aí. E também outro local, né, que eu gostaria também que o pessoal aí, que os ouvintes fossem participar dos eventos do SIG-Act, que tem bastante coisa acontecendo, tem vários projetos, né, tem treino de habilidades, volta e meia tem algum bate-papo, então que o pessoal fique Supervisões públicas. ligado, supervisões, né, tem muita coisa, assim, então que o pessoal fique ligado nas informações e que sempre vai ter alguma coisa legal para fazer. Então tá, prazer te ter aqui como co-host pela primeira vez, Silvia, e nos veremos nos próximos aí novamente. Pessoal, eu sou Márcio Engerto Barbosa, vocês me encontram através do @MárcioEBarbosa no Instagram, sempre lembrando que o Podect é uma iniciativa do SIGACT da ACBS Brasil. Vocês encontram o SIGACT através do @SIGACTBR e a ACBS Brasil através do @ACBS Brasil. Se não são sócios, associem-se. Se não seguem, sigam. E em breve nos vemos num próximo episódio do Podect. Até lá, pessoal!